eu sinto que a minha esposa não me ama mais. E o pior, isso começou depois que os filhos chegaram. Então, sabe, ela mudou, o jeito dela mudou, o carinho sumiu. E eu fiquei tentando entender o que é que aconteceu com o meu casamento. Por que que as coisas estão assim no meu casamento? Se você já sentiu isso, esse vídeo é para você. Então eu acho que eu estou falando com alguém aqui que se sente sozinho, que chega do trabalho em casa, a esposa já não abraça ele mais com um beijo, não recebe ele mais com um beijo. Sabe, antigamente você entrava no carro, ela vinha e te dava um beijo no rosto, você dirigia e os dois com as mãos entrelaçadas trocavam carinhos, trocavam palavras de afeto, eu te amo, meu bem. Mas hoje dentro do carro ela nem te dá a mão mais. Você dirige ela preocupada com os filhos atrás, ou ela olhando para fora, para a janela, ausente, distante. Você chega em casa, ela está cansada, está estressada, pensando em outras coisas que não você. Se preocupando com os filhos, se alegrando com os filhos, ela dá risada com os filhos, mas ela não se alegra tanto mais com você e talvez você esteja se sentindo abandonado, se sentindo colocado de lado, não é? Então esse vídeo é para você que está sentindo isso, porque talvez o problema não seja o que você está pensando agora. E se você não entender isso agora, você pode perder sua família sem você perceber. O tempo está passando e está ficando tarde. Então, deixa eu te mostrar exatamente o que você vai entender aqui nesse vídeo. Eu vou te mostrar o que eu vou ensinar para você aqui. Eu vou te mostrar 3 coisas bem claras, ok? Primeiro, por que parece que sua esposa mudou depois dos filhos? Primeiro ponto. Segundo ponto, o erro que está afastando vocês dois sem vocês perceberem. E o terceiro ponto é o que você pode fazer hoje, começar a fazer hoje para reconstruir a conexão de vocês dois. Então, se você entender esses 3 pontos, você não vai só parar de sofrer dentro do seu casamento, mas você vai começar então a virar esse jogo também. É muito importante que você maratone todos os vídeos do canal. Então assim, eu te convido a assistir todos os vídeos, porque aqui eu dou conteúdo denso, eu dou substância para você. É muito importante que você veja todos os vídeos até o final, porque é como um quebra-cabeça. Se o quebra-cabeças do seu casamento está tudo bagunçado, os filhos pegaram algumas peças e levaram lá para o porão, outras peças desse quebra-cabeça que é o seu casamento está debaixo do tapete, está uma bagunça. Nós precisamos reorganizar essas peças e aqui nesse canal, assistindo cada um desses vídeos, você vai ser capaz de juntar essas peças para que faça sentido na sua vida, ok? Então, maratone todos os vídeos do canal, inscreva-se nesse canal, é muito importante, e compartilhe também um conteúdo com pessoas que precisam, assim como você, ok? Então assim, talvez você chegou em casa, ela está lá cansada, sem paciência, distante, e aí você tenta conversar com ela, e ela responde seco, não dá muita moral para você, você tenta se aproximar da sua esposa, ela meio que se afasta, e aí começa aquela pergunta dentro de você, né? Cadê a minha esposa? Cadê aquela mulher que me admirava? Cadê o nosso casamento? Onde é que ele foi parar? Porque agora virou um arranjo de conveniência, isso que a gente está vivendo. Porque agora tudo gira em torno dos filhos. Ela vive para os filhos. E você se sente que você foi ficando para trás. Isso dói, eu sei como isso dói no seu coração. Porque não é briga, não tem nada a ver com traição, é pior, é o silêncio que mata, é a distância, a ausência fria. Porque talvez ninguém te disse ainda com clareza que o problema não é que ela deixou de te amar, não é isso. O problema é que o casamento de vocês entrou em modo sobrevivência, aquilo que eu chamo de modo sobrevivência. Depois dos filhos, vocês pararam de se escolher. E vocês começaram apenas a sobreviver. Resolver os problemas da casa, cuidar de filhos, pagar a conta do mercado, dar conta da rotina da família. E nisso o problema, meu querido, é que o relacionamento de vocês foi ficando de lado. Não porque vocês quiseram que isso ficasse de lado,
mas porque ninguém estruturou isso. E o casamento sem intenção, ele não se mantém. Isso é muito importante que você entenda, porque, sinceramente, você espera que a sua esposa continue te tratando com primazia, te priorizando, colocando você na frente dos seus filhos, mas só que a sua esposa não teve treinamento, ela não teve preparo, ela não teve em casa um casamento, muitas das vezes, que foi exemplo para ela e que ensinou ela, transmitiu ela essa nova forma de viver. Pai, mãe e filhos. Ela não sabe fazer isso e sem perceber ela foi deixando a vida mudar e as coisas mudarem entre vocês. E você foi ficando de lado. Então como é que você espera que a sua esposa continue te priorizando no casamento, sendo que ela não sabe como fazê-lo, ela não teve o exemplo em casa, ela não tem bons mentores que ajudam ela a fazer isso, ela não teve um preparo intencional, entende? Então, é isso que você precisa entender, que existe um princípio na palavra de Deus que quase ninguém aplica depois dos filhos. Esse princípio está em Apocalipse 2,4, que diz assim: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você percebe isso? O texto não diz que o amor acabou. Ele diz que o amor foi abandonado. E é exatamente isso que acontece em muitos casamentos. Depois que os filhos chegam, sabe? Não é falta de amor, é abandono de conexão, na verdade. Porque vocês não deixaram de se amar, vocês se amam ainda, vocês deixaram apenas de cultivar o relacionamento de vocês. E isso muda completamente a forma de enxergar o problema, sabe? Então, assim, sinceramente, o que você faz com isso? Eu tenho uma direção prática para você. Primeiro, pare de interpretar tudo como rejeição. Ela não está contra você, na verdade. Ela não está contra a sua pessoa. Ela simplesmente está sobrecarregada. Segundo ponto, pare de cobrar conexão e comece a gerar conexão. Sabe, pequenas atitudes, presença, atenção intencional. É isso que você precisa fazer. Terceiro ponto, voltem a se enxergar como casal e não apenas como pais. Se vocês forem apenas pais para os seus filhos, né, e um para o outro, o casamento morre. Então, não sejam apenas pais, mas sejam casais. Voltem a se cultivar esse relacionamento, a se tocarem, voltem a falarem palavras de carinho, de afeto. Isso é muito importante. E aqui no canal eu ensino vocês várias táticas, várias estratégias e técnicas para colocar isso em prática, ok? Quarto ponto, alguém precisa puxar isso de volta. E se você está aqui agora vendo esse vídeo, provavelmente esse alguém é você, ok? Então, muito importante que você entenda que existe um plano de ação para ser colocado em prática, ok? Vou fazer uma recapitulação aqui com você de forma bem clara. Hoje, você entendeu que o problema não é que sua esposa deixou de te amar. O problema é que vocês entraram naquilo que eu chamo de modo sobrevivência depois dos filhos. E sem perceber, vocês abandonaram a conexão do relacionamento de vocês. E isso muda tudo. Porque se o amor não acabou, quer dizer que ainda existe um caminho. Tem jeito para vocês. Agora, o que você precisa fazer a partir de hoje? Plano simples que eu tenho para você, anote isso, ok? Pare de interpretar tudo como rejeição. Esse é o primeiro ponto. Não é rejeição. Então, ao invés de ficar reclamando, ah, mas você me rejeita, ah, mas você me colocou de lado, ah, mas você me desprezou, ah, você preocupa mais com os filhos do que comigo, pare de achar que é rejeição, pare de cobrar reconexão. Você, na verdade, vai ser a pessoa que vai gerar a conexão com pequenas atitudes diárias. As mulheres, elas odeiam homens fracos, homens que ficam murmurando e reclamando, pedindo atenção, mas as mulheres, elas amam, elas simplesmente admiram homens que geram conexão. Se você continuar como filhinho da mamãe, chorando por atenção, eu quero mamar, me dá atenção,
quero colo, quero colo. Esse menino precisa morrer. E no lugar desse menino que enxerga a esposa como mamãe, eu quero atenção, precisa nascer um homem. Precisa ser formado ali um homem que enxerga a esposa como alguém a ser servida. Como eu posso te servir? E esse homem então vai começar a gerar conexões. Você vai ser o autor da conexão, do renascimento da conexão no seu casamento, através de pequenas atitudes diárias. Você vai desligar o celular à noite e você vai chamá-la para deitar com você, para vocês baterem um papo, para vocês se tocarem, se cheirarem, sentir o cheiro um do outro. É isso que você vai fazer, pequenas atitudes. Você vai agora, nesse momento, enviar uma mensagem para ela dizer: estou com saudade de você, ou eu te amo, como você é importante para mim. Pega o seu celular e escreva. Ou você vai fazer duas coisas. Ou você vai mandar uma mensagem para ela agora, dizendo: eu te amo, eu te quero, estou com saudade de você. Ou você vai pegar uma mensagem e escrever num papelzinho e colocar na janela, na geladeira da sua casa. E você vai colocar: eu amo você. E coloca o seu nome, ok? Então você vai fazer essas duas coisas, uma ou outra. Se ela está com você em casa, bota o papelzinho na geladeira. Se ela está fora, está em algum outro lugar, mande uma mensagem agora. E você vai começar a gerar conexão no relacionamento de vocês, ok? Outro ponto é que você vai voltar a enxergar a sua esposa como uma mulher e não só como mãe. Então, assuma a sua responsabilidade de puxar o relacionamento de volta, ok? Não é sobre fazer algo perfeito, não é sobre ser perfeito, mas é sobre parar de deixar o casamento no modo automático. Vocês vão ser intencionais a partir de hoje, ok? Agora, deixa eu te falar então algo direto, claro para você. Se você está vendo esse vídeo e está vivendo isso no seu casamento, não tenta resolver isso sozinho, ok? Porque quando o casamento chega nesse nível de desgaste, não é falta de esforço, é falta de direção, de orientação. E eu trabalho todos os dias com casais que estão exatamente nesse ponto. Casais que não conseguem reconstruir o relacionamento e me procuram e eu direciono esses casais a exatamente a reconstruírem o seu casamento com o movimento certo. Etapa por etapa, implementando pequenos passos para que nós possamos reconstruir o casamento de vocês. Então é isso que eu faço todos os dias. E se você quiser ajuda no seu caso, me chama no WhatsApp. O link está aqui na descrição. Eu deixei para você entrar em contato comigo. Me chama. Me manda uma mensagem assim: eu vim do vídeo do YouTube, eu vim do YouTube, pode mandar assim. Eu vou entender exatamente o que está acontecendo com você, é aquilo que você está vivendo.